ensina sobre Amém? Deus. Que você já abraçou seu vizinho, podemos assentar, amém? Aleluia. Bom dia, graça e paz. Amém? Pastor Júlio disse que é para mim intensificar meu chamado de a existência o microfone headset. Aí eu falei para ele que agora eu vou canalizar um pouco mais. Amém? Amém, amém? Oh, bom dia você que está do outro lado da telinha aí. Graça e paz. Amém? Quero falar um pouco sobre descanso nessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia aí, Mateus 11, 28. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mateus 11, 28. A Bíblia fala que em Apocalipse, né? Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia fala que existem anjos, que eles estão nos céus, simplesmente rodeando ao Cordeiro Santo de Deus e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. E eu fico assim pensativo com algumas coisas que a gente lê na palavra, e eu fico tentando imaginar, né? Na verdade, os anjos poderiam estar lá no céu um pouco inquietos, né? Não, a igreja do Senhor ainda está na terra, Satanás ainda tem o domínio sobre o governo da terra, né? Que o homem, quando pecou, a gente vai falar sobre isso nessa manhã. Então, os anjos poderiam estar um pouco preocupados. Não, nós temos que estar atentos à terra, nós temos que ficar atentos às ordens que Deus der. Mas a Bíblia diz que tem anjos que estão lá somente dizendo santo. Dizendo santo, 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 santo é o Senhor. Dizendo que Ele é digno de toda a glória, adorando a Ele. E eu acho uma passagem da Bíblia que mexe muito comigo, irmãos, e que quando eu penso nela, me dá um puxão de orelha, é quando a Bíblia diz lá em Gênesis, assim, e andou Enoque com Deus, ao ponto de não ser mais achado, porque Deus o tomou para si. Imagina, irmão, o ponto de você andar com Deus, ao ponto de você não ser mais enxergado. Ou eu estou vendo a Ju aqui, mas agora eu não consigo mais perceber a Ju, porque é tamanha a glória de Deus na vida da Ju que me transforma, me impacta. Eu não consigo mais simplesmente ver aquela Ju. Hoje eu vejo Deus expressamente aqui diante de mim através da vida dela. Um certo evangelista chamado Smith Wigglesworth, ele era tão cheio do Espírito Santo e a vida dele era tanto para Deus, que a biografia conta que ele certa vez entrou num trem e só tinha um lugar lá na frente. E ele foi caminhando no vagão. Quando ele sentou no única poltrona que tinha, diz que ele escutou um barulho. Quando ele olhou para trás, as pessoas estavam todas caídas no chão, chorando e dizendo que se arrependiam dos pecados e que queriam aquela glória na vida delas. Ao ponto, eu fico imaginando isso, fico vendo como que é essa passagem de Gênesis. E andou Enoque com Deus, ao ponto de não ser mais visto, porque Deus o tomou para si. E literalmente o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para hoje nós falarmos um pouco sobre descansarmos em Deus. É chegado um tempo de nós descansarmos em Deus, pelo que Cristo já fez por nós. Olha o que diz aí, Mateus 11, 28. Chegamos lá? Amém? Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e eu vos... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis... Oh, aleluia. Ei, irmão, eu não sei quanto a você, mas às vezes a gente está tão cansado, né, do dia a dia, das coisas que a gente faz, tanta preocupação, conta para pagar, e menino para arrumar, e casa para arrumar, e coisas no trabalho para resolver, e às vezes seu chefe gosta de ficar indo toda hora falar com você, e você é cobrado. Às vezes o seu trabalho tem milhares e milhares de chefes, né? Como, por exemplo, o trabalho de Caio aqui. Caio tem milhares de chefes. Ele trabalha e tem milhares de chefes cobrando ele. Aí dele, ele dá uma errada, todo mundo começa a gritar, milhares começam a gritar com ele. Então, a gente às vezes está cansado de tantas cobranças, de tantas coisas que vêm nos afetar.
E na versão viva diz assim: vinde a mim. Essa mesma passagem de Mateus 11, 28. Vinde a mim, e eu lhes darei descanso. Todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente. E deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para suas almas. Ei, irmão, existe um convite de Jesus para mim e para você nessa manhã. Descansar. Quando você sabe quem é o seu pai, quem está jogando no seu time, você fica mais tranquilo. Por exemplo, eu sou torcedor de um time de futebol. Tenho deixado de torcer, de tanto sofrimento que eu passo com aquele time. Meu Deus do céu. Mas eu tenho deixado de torcer um pouco, mas eu ainda torço por ele. E tem vezes que a gente, quando olha a escalação do time, a gente já sabe assim, vai dar ruim hoje. Ou então, quando vê a outra escalação, fala assim, hoje eu acho que vai dar melhor. Caio, o time que ele estava jogando, estava ganhando, estava de boa ano passado. Ano passado ou foi esse ano? Antes dele machucar? Esse ano. E depois que ele machucou, o time perdeu, foi-se embora, ladeira abaixo. É o mesmo sentimento que eu tenho com o meu time. O torcedor olhava para o time, não via o nome do Caio na escalação, falava, vixe, hoje deu ruim. E a gente, quando sabe quem está jogando do nosso lado, a gente fica mais calmo, né? Ou não é assim, quando você sabe que seu pai, sua mãe, você que é jovem, adolescente, não, meu pai e minha mãe estão me apoiando, estão no meu lado. Você que já é mais velho, não, eu tenho o apoio de fulano comigo aqui. Eu tenho ciclano do meu lado. O negócio está mais tranquilo. E aqui Jesus fala assim, olha, vocês acharão descanso em mim. Existe alguém que está com vocês, está na hora de você começar a descansar. Ah, pastor, eu não entendo muito bem esse negócio de Jesus. Tá bom, irmão. Deixa que ele te ensine. Deixa que ele te ensine. Ele está te convidando a você encontrar nele o descanso que a sua alma precisa. O salmista Davi, ele fala em certa ocasião assim, ele fala para ele mesmo, por que está inquieta dentro de mim, ó amigo? E muitas das vezes nós precisamos falar com nós mesmos. Ei, minha alma, quieta o facho aí. A alma é a parte intelectual, é os pensamentos, é tudo que você consegue pensar. Você precisa gritar às vezes, ei, se aquiete um pouco aí. Porque a nossa alma é bombardeada com tudo aquilo que está à nossa volta no mundo natural. Com sintomas, com circunstâncias, com ocasiões, com momentos, com dificuldades, com o racional. Eu ontem conversava com uma pessoa aqui da igreja e eu falava para ela como que foi o dia que eu vim aqui para pagar o primeiro mês de aluguel aqui do espaço. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas vale a pena eu lembrar de novo para você. Não tinha dinheiro, irmão. Eu vim precisava pagar R$ 950 e eu vim com 300 no bolso. E quando eu cheguei aqui, sem o dinheiro, eu falei, vou te pagar. E o homem, não, você não vai pagar. Eu falei, vou pagar, não vai pagar. Eu falei, mas vou pagar, não vai pagar. Não, o dia de amanhã eu vou te dar. E aí, quando eu fui pagar, na verdade, eu ainda paguei 780 em vez de 760 em vez de 940, 950. Até confundi as coisas. Mas eu sei que eu paguei R$ 190 a menos no dia que eu fui pagar, mas naquele dia eu tinha 300 e não precisei pagar. Irmãos, está na hora de nós começarmos a descansar em Deus. Abra a tua Bíblia aí. Aleluia. Hoje é dia de Santa Ceia. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Gênesis 3, 24. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Eu vou esperar você render graças. Eu chego lá. Amém? Olha o que diz aqui. E havendo lançado fora o homem, isso aqui depois que Adão pecou. Adão e Eva pecaram. Deus veio e chamou eles para uma conversa. E aí, depois de Deus falar todas as consequências do pecado, diz assim: e havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden. Diz aí, Éden. Éden significa presença de Deus, tá, irmão? A palavra Éden significa presença de Deus.
E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden querubins. Os mesmos anjos que eu falei que lá em Apocalipse estão dizendo santo, 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 santo. E uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Sabe o que Deus fez? Colocou certos anjos, tirou o homem do Éden, da presença dele, e colocou certos anjos para proteger a árvore da vida. No Novo Testamento, nós não vamos ler, mas tem um versículo que Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a, e eu sou a. Olha o que esse versículo de Gênesis diz: que colocou anjos evitando que alguém tivesse acesso, ou, eu li em outra versão, né? Para guardar o caminho. Então significa que o homem, além de ter sido banido, ele não tinha acesso ao caminho. E Jesus diz assim: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, sou a vida. Então Deus colocou anjos para guardar o caminho que levava até a árvore da vida. Dá um pulo agora correndo lá em Mateus, no capítulo 27. No verso 50. Chegamos lá? Aleluia. Amém, amém. Mateus 27, 50 diz assim: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o seu. Significa que Jesus gritou e morreu. Fisicamente. Aquele corpo de Jesus morreu, certo? Amém? Verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de baixo para cima. Hã? Como está na sua Bíblia? De alto para baixo. Esse véu aqui é o que separava o lugar que o povo estava do santo dos santos, onde somente o sacerdote podia entrar. Quando os querubins guardavam o Éden, era para proteger que nenhum homem mais entrasse. Quando Deus instruiu a Moisés para fazer o tabernáculo, falou que o povo não podia se achegar até a Deus por causa dos pecados. Quando Jesus morreu, que ele bradou e ele morreu, a Bíblia diz que o véu que separava o lugar do povo do lugar de Deus, aquele véu se rasgou de cima a baixo. Significa que não foi o homem que começou a rasgar. Significa que veio do alto uma atitude, uma ação que resolveu um negócio que se chamava separação entre a raça humana e a presença de Deus. E o véu se rasgou de cima a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. Verso 52. Os sepulcros se abriram. E muitos corpos de quem? De santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que aconteceu através da morte de Jesus? Rasgou-se uma separação. Acabou-se aquela separação que, quando o homem pecou, foi estabelecida para poder que o homem não tivesse acesso. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém vê a Deus. O homem herdou, a raça humana herdou um pecado, herdou uma condenação, herdou uma dívida. Sabe quando o pai morre e deixa uma dívida para o filho pagar? Adão fez isso com toda a raça humana. Fez algo errado e todos nós herdamos a consequência daquilo. E aquilo gerou para nós uma separação entre nós e Deus. E quando Jesus morreu, aquela separação foi extinguida. Por isso ele fala: vinde a mim, para você encontrar descanso. Em Gênesis 1, 26, versículo 26 ao 28. Amém? Gênesis 1, 26 ao 28. Glória a Deus. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Ele será dominado por tudo que existe. Hã? Você está aí ou não? Então vamos ler de novo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. Então Deus os... E disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitar. Sabe o que significa sujeitar? Dominar, ter autoridade, ter poder. Então, quando Deus fez o homem conforme ele é, e Deus deu a ele a bênção, Deus o abençoou. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então, nós fomos abençoados, toda a raça humana foi abençoada. E a Bíblia diz que nós recebemos uma autoridade para sujeitar a terra. Não é para nós sermos sujeitados por ela. Amém? Só que aí veio o pecado, veio a separação da presença de Deus. Mas o homem recebeu essa autoridade. Agora veja lá em Lucas capítulo 4, que a Bíblia diz. Eu vou deixar você passear bem pela Bíblia, para você ficar bem hoje interagindo com a palavra. Lucas 4, versículo 5. Chegamos lá? Então o diabo levantou ou levou Jesus a um lugar elevado, mostrou a ele num relance todos os reinos do mundo e disse-lhes, dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos. A Bíblia está fazendo um pouco de confusão aqui, não? Lá em Gênesis 1, 28, diz que Deus deu a autoridade ao homem. Mas aqui Satanás está falando para Jesus assim, eu vou te dar autoridade. Agora olha depois da vírgula o que diz. Porque me foi e eu dou a quem eu quiser. Sabe o que Satanás está falando para Jesus? Estava falando assim, ó, se você me adorar, eu vou te dar autoridade e poder sobre os reinos, porque a mim foi dado. Sabe de quem que é essa autoridade aqui? Era da raça humana. Só que quando Adão pecou, Adão abriu mão disso. E Satanás ganhou o direito de ter autoridade sobre a terra. Em Gênesis 1, 28, diz que nós recebemos essa autoridade. Nós recebemos a autoridade de subjugar a terra. Em todas as coisas, irmão. Por que Jesus estava na terra e ele ordenou a tempestade que cessasse? Por que Jesus falou para Pedro assim, lance a rede e pesque? Dentro do peixe vai ter moeda. Dentro da boca do peixe. Por que Jesus falou assim, ei, lance a rede que você, lá num tal lugar assim que você vai pescar? Porque simplesmente Jesus tinha a autoridade que nós tínhamos. E quando ele morreu, isso aí foi restabelecido a nós. Porque Satanás estava falando para Jesus assim, eu recebi a autoridade que era do homem. E hoje eu posso dar. Estamos conseguindo entender? A Bíblia não fez confusão. Na realidade, a Bíblia mostrou que eu e você recebemos uma autoridade, mas o pecado de Adão deu para Satanás essa autoridade. Só que aí nós já lemos aqui um versículo que diz que quando Cristo morreu, rasgou-se um véu, e esse véu que era a separação, e ali muitas coisas aconteceram. Inclusive foi restabelecido para nós algo que nós tínhamos direito, mas Adão abriu mão e deu para Satanás. E eu vou te provar isso agora. Abra lá em 1 Coríntios, Romanos. Vamos ler Romanos primeiro. Romanos capítulo 5. Versículo 17, tu chegou lá? Romanos 5, 17 diz assim, amém, amém? Vou esperar os outros chegarem também, acho que só eu e Daltinho que chegamos lá. Obrigado. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, está falando de quem? Adão. Diga aí, está falando de Adão. Ele pecou e toda a raça humana herdou a morte como consequência. Depois da vírgula. Muito mais, aleluia, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber... Sabe o que ele está falando, irmão? Quando tem uma vírgula numa frase, significa que o negócio pode mudar.
É uma pausa, a vírgula é uma pausa. Então ele diz aqui, pela ofensa de um entrou o pecado e a morte. Mas, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Verso 28, ou 18, perdão. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo, diga aí, juízo. Juízo é uma sentença, é uma condenação. Então, por meio de um só vem uma condenação sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de... Sabe o que é justiça? Não é aquele desenho que eu assistia quando eu era pequeno, não, que chamava Liga da Justiça, não. E que depois virou filme, que hoje eu gosto de ver. Não é isso aí, não. Justiça é alguém fazer algo por você para te justificar, para te inocentar. E a Bíblia diz que por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e você tem direito à vida. Sabe quando Jesus, em João 10:10, disse assim, o ladrão veio para roubar, matar e vírgula, mas eu vim para que vocês tenham vida. Irmão, não tem como nós não sermos apaixonados por Jesus. Não tem como nós não sermos malucos por Jesus. Não tem como nós não sermos tremendamente apaixonados por Jesus, pelo que ele fez. Ele simplesmente pegou uma condenação que nós tínhamos e ele levou sobre si aquela condenação para que nós tivéssemos direito a ter o que ele nos fez para ser, que é a imagem e semelhança dele. E nós precisamos entrar num nível de descanso, como está em Gênesis no capítulo 1. Nos primeiros versículos, eu sei que você sabe de cor, então nós não vamos ler, você vai me ajudar agora. No princípio criou Deus os céus e a terra era... Significa que tudo estava sem forma e tudo estava vazio, ou seja, estava um caos total. Como eu conversava com uma pessoa e ela disse, pastor, eu saí do meu apartamento de 50 metros quadrados para ir para um sobrado de 150 metros quadrados. Parece que a casa está vazia, não tem nada. Eu vou ter que adquirir tudo de novo. E a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então significa que nós podemos entender aí claramente que além do negócio estar sem forma, estar vazio, ou seja, não ter nada, ainda existia escuridão e trevas. Além de não ter nada, ainda tinha um companheiro fiel chamado trevas. E às vezes a gente está desse jeito, sem nada e vazio, e ainda existe trevas que tentam nos assolar. A gente se sente pior do que o mosquito que pousou no cocô do cavalo do bandido. Mas tudo dá errado. Só que a Bíblia diz no outro versículo assim, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse pairar também significa descansar. E às vezes a gente precisa compreender que no meio do caos, Deus continua sendo Deus e ele não abre mão de quem ele é e dá tranquilidade pelo que ele é. E deixa eu te falar, talvez você pense assim, se eu tivesse uma conta de 100 mil reais para pagar hoje, você acha que seria difícil ou fácil pagar essa conta? Depende. Se você tivesse 1 milhão na conta, seria fácil ou difícil pagar uma conta de 100 mil? Então vai do que nós temos para poder suprir aquilo que precisamos. Simples assim. Porque às vezes tem coisas que são difíceis para nós, mas a gente esquece que quem está do nosso lado é capaz de fazer isso. E às vezes a gente limita o poder de Deus pelaquilo que a gente está precisando naquele momento. A gente parece aquele homem no tanque de Betesda, né? Jesus chegou e falou assim, o que você quer? O que você está precisando? E aquele homem falou assim, Senhor, não tem ninguém para me botar na água. E Jesus perguntou assim, o que você quer? Senhor, deixa eu falar para o senhor, toda vez que o anjo desce para mover a água, que é a hora da gente ser curado, alguém entra na minha frente. E Jesus falando assim, mas o que você quer?
Mas aquele homem estava falando para Jesus todas as dificuldades que ele tinha para alcançar o que ele queria. Mas ele não falava para Jesus o que ele queria. E muitas das vezes a gente vai orar e a gente fala para Deus todas as dificuldades que a gente tem que nos impede para poder a gente ser feliz. Mas a gente não fala para ele o que a gente quer. E Jesus disse assim: pedis e não recebeis, porque pedis. Mas, pastor, o senhor não sabe como é que o negócio é difícil. Ei, irmão, a Bíblia diz que alguém fez um ato de justiça para nós, para nos restabelecer, para nós poder termos de volta a autoridade que nós tínhamos sobre as coisas. Olha o que vai dando sequência aí. Verso 19. Porque assim como ela, pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos. E às vezes é difícil de entender esse negócio, mas quando eu vou pregar para algumas pessoas, às vezes, mas pastor, deixa eu falar para o senhor um negócio. Eu não sou pecador. Porque eu sou uma pessoa boa. Eu não roubo, eu não mato, eu não traio minha esposa, eu não prostituo. Pastor, eu não dou prejuízo para ninguém. Eu não bebo, eu não fumo. Por que eu sou pecador? Só que aqui claramente a Bíblia vai dizer, nesse verso 19, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. A raça humana foi constituída pecadora pelo pecado que herdou de Adão. E aí ele diz, assim também, oh, aleluia, pela obediência de um só, muitos serão constituídos justos. E aí tem gente que quer se justificar por conta própria. Pastor, eu vou fazer uma sessão do descarrego de ficar 40 dias sem comer, sem beber, 40 dias no monte para mim poder conseguir virar justo. Irmão, independente do que você faça, você por conta própria não vai conseguir ser justo. A Bíblia diz que é pelo ato de obediência de um só que nós herdamos essa condição de ser justo. E eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Não importa o que o diabo faça contra você, ele não vai conseguir apagar o que Jesus fez por você. Não importa o que ele consiga fazer, irmão, não importa a desgraça que ele traga na terra, a guerra que ele traga, os problemas que ele consiga construir, porque ele herdou de Adão o governo da terra, não importa o que ele consiga fazer na terra, deixa eu te falar, não vai mudar o que Jesus fez por você. E o que Jesus fez, ele te fez santo, ele te deu o direito de herdar, de reinar em vida, ele fez justiça por você. Aí vamos ler mais um pouquinho. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado... Está vendo, irmão, que independente do que o inferno possa ter conseguido fazer, colocando o pecado na terra, a Bíblia diz que superabundou a graça. Olha o que diz 1 Pedro 2, verso 9. 1 Pedro 2, verso 9. Amém, amém? Mas vocês são... O que você é? Geração santa ou geração eleita. Hoje é dia de eleição, irmão. Alguns vão ganhar, outros não. Uns vão soltar foguete, outros vão reclamar que fulano não votou nele, que fulano não votou nele. Às vezes nem ele mesmo vai votar nele. E não duvida não. Teve eleição da CIPA lá na empresa, lá esses dias para trás. Teve um candidato que não teve nenhum voto. Eu falei, rapaz, como é que você não conseguiu ter nenhum voto? Nem você votou em você mesmo? Como é que você pode um negócio desse? Mas a Bíblia diz que nós já fomos eleitos. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo que por si próprio adquiriu um direito. Hã? Como está na sua Bíblia? Um povo que foi adquirido. A Bíblia diz assim, na minha versão atualizada e corrigida. Povo adquirido. Diga aí para o seu vizinho, você foi adquirido ou comprado para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa
Vós, que outrora nem era povo, e agora sois. Oh, aleluia. Você foi adquirido para ser povo de Deus. De novo eu vou te falar, não importa o que o inferno faça, Satanás não vai conseguir mudar o que Cristo fez por você. Ele pode, irmão, ele pode fazer o que ele quiser no mundo, mas ele conseguir tampar ou apagar o sangue que foi derramado por você, ele não consegue fazer isso. Nem você mesmo, porque não é nas suas obras. A Bíblia diz que nós fomos adquiridos por ele. Vou te dar uma boa notícia, para ele. Adquiridos por ele, para ele. Aleluia! Olha o que diz Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Eu não sei se eu já confessei o meu pecado, mas eu não gosto muito de português. Mas eu sempre me dei bem com matemática. E eu gosto de ler a Bíblia como se eu estivesse vendo um exercício de matemática. E matemática, 2 mais 2 é 4. Nunca que 2 mais 2 vai ser outro número. E quando a gente pega para ler a Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia, ela por si própria, ela vai se explicando, ela vai encaixando as coisas para nós entendermos. Olha o que diz Apocalipse 5, 9. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro. Eles estão, aqui João está falando acerca de anjos que cantavam e diziam acerca de Jesus, que era o cordeiro que estava no trono. De tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste... Então está falando que quem foi morto? Jesus. E com o teu sangue, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes o quê? Reino e sacerdote. Lembra que nós lemos lá em Romanos 5,17, que nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, reinaremos em vida, recebemos o direito de reinar. Lembra que nós lemos aqui no versículo anterior, aqui em 1 Pedro, que nós agora somos povo de Deus, reino de Deus, nós somos sacerdote de Deus. Olha o que ele diz, que com os teus sangue, ó Cristo, ele está dizendo para Cristo, para Jesus, com o teu sangue você comprou povo, você comprou homens, e agora no versículo 20 ele diz, você fez eles reino, sacerdote, e eles reinarão aonde? Sobre... Eu vou te dar uma oportunidade de você ler de novo. Nós estamos em Apocalipse 5, verso 10. Chegou lá? E para o nosso Deus os fizeste reino, sacerdote, eles reinarão sobre a... Ei, irmão, você tem um direito de reinar. Porque Deus comprou você com o sangue de Jesus para você reinar em vida. Por que você está andando tão cansado? Por que você está deixando a sua alma andar cansada se você precisa descansar nele? Você precisa descansar nele porque foi por meio dele, por meio do sangue dele, que você hoje foi constituído quem você é. Povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Mesmo que o inferno fala, você não presta, você não tem jeito, você não serve para nada. Deixa eu te falar, foi o sangue de Jesus que fez você ter um valor. E ninguém pode apagar esse valor. Ei, irmão, temos que amar Jesus, desfrutar do que ele tem para nós. Ei, desfrutar de tudo que ele conquistou por nós. Nós fomos comprados. Diga aí, eu tenho um preço. Jesus. Agora, eu queria que você pensasse um pouquinho. Vamos ainda em Hebreus 9, 12. Quase terminando. Diga para o seu vizinho, quase significa que ainda não acabou. Hebreus 9, 12. Hebreus 9, 12. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu... Oh, aleluia.
Na velha aliança, irmãos, era sangue de bode, de carneiro, de pombo, de qualquer coisa que era simplesmente para limpar ou simplesmente esconder um pecado do povo. Mas agora o escritor Hebreus diz assim, foi com o seu próprio sangue. O que aconteceu com o próprio sangue dele? Entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna... Irmão, você foi redimido. Uma eterna redenção. Você é eternamente resgatado do império das trevas. Você é eternamente, de novo, constituído aquilo que você foi feito para ser. Por que está abatida a sua alma? Por que você está deixando a sua alma pensar naquilo que o mundo está te afligindo? Não é tempo disso, é tempo de você viver e reinar em vida. Oh, aleluia! Atos 17, 28. Atos 17, 28. Chegou lá? Amém, amém? Atos 17, 28 diz assim, porque nele vivemos e nele nos movemos. E nele, o que acontece? Oh. Como também alguns dos vossos profetas disseram, pois dele também somos o quê? Oh. Verso 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou prata, ou pedra esculpida pela arte da imaginação do homem. Oh, aleluia. Olha o que diz, irmão, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Pare de tentar existir na sua própria força, pare de tentar existir no seu próprio braço, pare de tentar existir naquilo que você consegue. Você consegue até um limite, mas deixa eu te falar, a Bíblia diz que ele é ilimitado. Porque ele diz para o profeta assim, não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus fazer. Eu acho interessante como algumas vezes na palavra Deus questionou alguns homens. Diz a Bíblia que o Espírito levou o profeta Ezequiel até um vale onde já existia ossos secos. Não sei se você já teve o privilégio de ver ossos secos. Significa que a pessoa morreu há muito tempo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor disse ao profeta assim, filho do homem, porventura, pode esses ossos voltar a ter vida? E muitas das vezes Deus nos pergunta acerca de algumas coisas na nossa vida que estão mortas há muito tempo. Porventura, é possível que essas coisas vivam? E o profeta disse assim, ó Senhor, quem sabes? Irmão, na verdade, Deus queria ouvir o profeta fazer uma exclamação de fé. Deus não estava perguntando se Deus sabia ou não sabia. Deus estava perguntando para o homem, você sabe se eles podem ou não podem viver novamente? E existem coisas na nossa vida que Deus está perguntando. Isso que você quer, pode ou não pode existir? E nós estamos devolvendo para Deus a pergunta, o Senhor é que sabe. E aí Deus diz assim, então ordene que haja vida. Irmãos, é um momento de nós pararmos de tentar devolver para Deus a responsabilidade que é nossa. E nós agimos diante daquilo que nós já temos e que nós fomos comprados por Ele para ter. A Bíblia diz, nele nos movemos, nele nós vivemos e nele nós existimos. Então você existe através de um sangue que foi derramado por você. Você é de uma categoria diferente, você vive de uma maneira diferente, porque você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! A Bíblia diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É uma pergunta que a Bíblia nos diz, irmão. Abre aí em Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Vou esperar você chegar lá. Amém? Diz assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele o quê? Algumas pequenas coisas. Hã?
Irmão, aquele que não poupou o seu próprio filho, como que ele não nos dará com ele todas as coisas? Quantos aqui são pai e mãe? Qual é a coisa que você mais ama? Os filhos, depois de Deus, certo ou errado? Você entrega a sua vida pelos seus filhos. Eu, pelo menos, entrego pelos meus. Todo dia. Eu saio de casa no domingo, de domingo para segunda, 3 horas da manhã, para poder viajar 310 quilômetros para me conseguir o pão para alimentar eles. E volto no final de semana para ver eles. A Bíblia diz que ele, como pai, deu o filho dele por nós. Agora, se eu tivesse coragem de dar minhas filhas por alguém, que é o maior presente meu que Deus me deu, a coisa que eu mais amo são minhas filhas. Se eu tenho coragem de dar minhas filhas, como que eu vou negar, às vezes, algum patrimônio que eu tenho? Como que eu vou negar algum patrimônio? É o que a Bíblia está perguntando, como que aquele que deu o próprio filho dele pode negar alguma coisa por você? Então, irmão, por favor, não pense que Deus está contra você ou está te negligenciando alguma coisa. Ele não te nega nada. Ele não te nega nada. Porque ele derramou um sangue do filho dele para que você fosse limpo.